Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito da eternidade, da vida eterna, o Espírito que gerou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse Espírito venha gerar você uma nova criatura. Ele venha sobre você para conduzir a sua cabeça, a sua inteligência, sua sabedoria, para que você, então, saiba conduzir o seu coração, para que o seu coração não venha cair na ilusão que o mundo oferece e venha saber discernir entre o bem e o mal e venha, obviamente, escolher o bem. Olha só, nós falamos ontem a respeito da alma vivente. Eu tenho falado muito sobre a alma e vou continuar falando, porque a alma, a alma é eterna, a alma não morre, a alma é eterna. Agora, se ela vai viver a eternidade com Deus ou não, isso é uma decisão pessoal, individual. Cada um tem que fazer por si próprio. Não tenha dúvida disso. E como é que a coisa aconteceu? Olha que bacana. Se você ler a primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 45, diz assim, o Espírito Santo, através de Paulo, diz: assim está também escrito. Assim também está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Nós falamos isso ontem, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e soprou nele o espírito da vida. Soprou nele, melhor dizendo, o fôlego da vida. O fôlego. E deu fôlego, porque Adão era simplesmente uma imagem de Deus, mas era de barro. Mas quando Deus soprou nas suas narinas, o fez alma vivente. Alma vivente é o que fez Adão acordar, que fez Adão viver, usufruir os benefícios do Éden. Então, o primeiro homem foi feito em alma vivente. O último Adão, referindo-se a Jesus, o último Adão em espírito vivificante. Veja a diferença. Primeiro foi feito Adão em alma vivente. Depois veio Jesus e veio em espírito vivificante. Que quer dizer o seguinte: nós nascemos como almas viventes. Todos nascem almas viventes. Quando a pessoa aceita o Senhor Jesus Cristo como o seu único Senhor, quando a pessoa se entrega para Ele, aceita o sacrifício que Ele fez por ela. Olha, Jesus pagou pelos meus pecados. Ele pagou o preço pela minha alma. Pagou o preço da minha alma. Ele deu a alma dele pela minha alma. E eu creio nele e ele torna-se o primeiro na minha vida. O primeiro, o Senhor da minha vida. Então, essa pessoa recebe o Espírito Santo. E foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, ele veio
por obra e graça do Espírito Santo. Por isso, o último Adão veio em espírito vivificante. Quer dizer, o espírito que dá vida. Espírito que dá vida. A alma recebe a vida. O espírito dá vida. É muito glorioso isso. Isso é muito grandioso. Eu não sei se você está compreendendo. Se você, obviamente, nasceu de Deus, nasceu da água e do Espírito Santo, você está entendendo perfeitamente. Mas, se você não nasceu ainda do Espírito Santo, é provável que você não compreenda. É até normal, porque as coisas espirituais são para as pessoas espirituais que nasceram do Espírito Santo. Então, ele diz que o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, Jesus, em espírito vivificante. Aí ele continua dizendo, mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Então, nós nascemos naturalmente almas viventes. Nós fomos gerados porque os nossos pais geraram a gente com o fôlego que Deus deu a Adão e Eva. Então, nós fomos gerados almas viventes, até o dia em que tivemos o privilégio de receber o Espírito Santo e nascer do Espírito Santo e ser espírito vivificante, porque o Espírito dá vida, o Espírito vivifica. Está aqui escrito, o último Adão, referindo-se a Jesus, é espírito vivificante. É Jesus quem nos deu o direito de nascer de novo. Ele soprou o Espírito Santo, digamos assim, fica mais fácil para as pessoas entenderem. O primeiro Adão recebeu o sopro da vida, que é a alma vivente, que se tornou a alma vivente, que vai se reproduzir. Mas, quando Jesus veio, ele nos fez, pelo seu Espírito, nos fez e nos faz nascer uma nova criatura, um novo espírito, o espírito vivificante, quer dizer, um espírito que dá vida. Então, quando a pessoa é nascida da água e do Espírito Santo, ela dá vida por onde quer que ela for. E essa é a obrigação de todos os que nasceram do Espírito Santo. Quando a pessoa nasce do Espírito Santo, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela quer repassar, ela quer multiplicar, ela quer dar para as pessoas aquilo que ela tem. Por quê? Porque ela é espírito vivificante. Através dela, outras pessoas conhecem Jesus e então o Espírito Santo, ou melhor, o Senhor Jesus, sopra sobre elas o Espírito Santo. Então, primeiro, ele continua dizendo aqui, versículo 46, mas não é primeiro o espiritual, primeiro é o natural. Então, primeiro veio o homem natural, a alma vivente, depois o espiritual, que são os nascidos do Espírito. Quem é nascido da carne, é natural. Quem é nascido do Espírito é espiritual. Então, quando nós nascemos do Espírito Santo, nós somos espirituais. E geramos espíritos vivificantes. Quer dizer, em nós e através de nós, o Espírito Santo gera filhos para Deus.
os filhos de Deus, nascidos do Espírito Santo. O primeiro homem, continua dizendo, referindo-se a Adão, o primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. Quando a pessoa é nascida naturalmente, ela é terrena. Ela tem a sua natureza terrena. Ela pode até dizer, olha, eu nasci de Deus. Ela pode até confessar que nasceu de Deus. Mas se a natureza é terrena, se a natureza dela é terrena, ela não nasceu de Deus. Ela nasceu dos seus pais. Ela é natural. Ela não é espiritual. Ela é terrena. E por isso, o jeito dela, a sua maneira de ser, o seu gênio, o seu temperamento não muda. É isso mesmo. Quando a pessoa é terrena, o temperamento dela não muda. Ela continua sendo terrena. Mesmo fazendo parte da igreja, mesmo sendo obreiro, pastor, bispo, ela pode ser esposa do bispo, ela pode ser, enfim, o que ela quiser ser. Mas, se não nasceu do Espírito Santo, ela continua sendo terrena. Quer dizer, a natureza dela é terrena. Então, ela é invejosa porque é a natureza é terrena. Ela é cobiçosa porque a natureza é terrena. Ela é geniosa porque ela é natureza terrena. Ela é uma pessoa egoísta porque ela é a natureza terrena. Tudo que é terreno é mal. É terreno. A terra está corrompida. A terra foi feita com perfeição. Mas desde o momento que Adão entregou o domínio dele para o diabo fez da terra um mundo do inferno. Um mundo do inferno. Então, os que nascem da terra são terrestres e mantêm aquela natureza terrena. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu tinha um gênio desgraçado, essa é a palavra, um gênio ruim, temperamental. Eu era assim, eu não conseguia perdoar, de jeito nenhum. Não podia, porque a minha natureza era terrena. Eu não tinha nascido de Deus. Eu seguia uma religião, mas não era nascido de Deus, do Espírito Santo. O Espírito que vivifica, que dá vida. Eu continuava sendo terreno. Mas quando eu nasci de novo da água, do arrependimento, fui batizado nas águas, sepultou a minha natureza terrena, eu morri para o mundo. Eu morri para este mundo. E nasci de Deus e para Deus. Quer dizer, primeiro eu era terreno, natural. Por isso eu tinha um gênio cruel, difícil de se lidar. Mas quando eu nasci do Espírito Santo, pela minha fé no Senhor Jesus Cristo, Ele que fez isso. O Senhor Jesus é que soprou o Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo. Jesus, ele faz isso com os que verdadeiramente creem nele. E quando a pessoa não crê nele de verdade, 100%, então ela não nasce do Espírito Santo, porque é ele, Jesus, quem dá o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que dá o Espírito Santo. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. João Batista disse, quando ele vier, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então é Jesus quem nos batiza com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é Espírito vivificante. Você não vê Jesus, mas a gente sabe que ele existe
e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando a pessoa o busca, quando a pessoa se entrega, se rende a Ele, quando a pessoa nega a sua natureza carnal, terrena, terrestre, então Ele, Jesus, sopra e faz da gente espírito vivificante, em espírito vivificante. Então, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus existe porque nós nascemos do Espírito, e o Espírito dá vida a outras pessoas. Inclusive, eu quero dizer para você que eu não sou o pai na fé de ninguém. O pai na fé é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos dá a fé, nos deu a fé para fazer-nos multiplicar. Então, ele vai multiplicando-se através, ou multiplicando-nos através do Espírito que ele nos deu. Espírito vivificante. Então, o primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. Então, se uma pessoa se diz cristã de verdade, nascida de Deus, e mantém o seu gênio terreno, é porque ela não nasceu de Deus. Ah, mas eu expulso o demônio. Você faz isso, você faz milagres, você profetiza, você fala em línguas, você faz milagres, você cria igrejas, você faz tudo o que um homem natural faz, mas a sua natureza continua sendo a mesma, porque você tem o mesmo gênio daquilo que você foi gerado. Você foi gerado alma vivente, e a alma vivente é terrena. A alma vivente é terrena. Ela se multiplica, mas em almas viventes. Ela não se multiplica em espírito vivificante. Ela se multiplica também. Por exemplo, eu tinha um gênio mau, provavelmente porque eu herdei dos meus pais aquele gênio, e os meus pais herdaram de seus pais, dos nossos avós, e assim sucessivamente. Agora, quando nós nascemos de Deus, quando nascemos do Espírito Santo, então, o que acontece? A nossa natureza é espiritual. Então, através do trabalho, da entrega, da dedicação, através do próprio Deus em nós, se gera outras pessoas nascidas do Espírito Santo. É o Espírito vivificante, é o Espírito que dá vida. Porque no que a gente prega a palavra de Deus, e aqueles que creem e se rendem ao Senhor Jesus Cristo, então o próprio Senhor Jesus os gera espíritos vivificantes. Por isso ele diz: qual o celestial, tais também são os celestiais. Qual o terreno, tais são também os terrestres. Agora olha só, por favor, presta atenção. Versículo seguinte, 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, esse gênio ruim que eu falei com vocês, assim traremos também a imagem do celestial. Quer dizer, a imagem das pessoas que são espirituais, que são nascidas do Espírito Santo, é espiritual, é celestial. Então gera filhos de Deus, mas não é pai deles, de forma nenhuma. Pai é aquele que nos dá a fé no Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da fé, é o Espírito que nos dá essa natureza espiritual, a natureza divina. Então, quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela é espiritual, ela carrega consigo a imagem
espiritual, a imagem celestial, a imagem de Deus. Isso é muito forte. No versículo seguinte, 50, ele continua dizendo: e agora digo isto, irmãos. Está falando para os irmãos, está falando para aqueles que são de verdade irmãos. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Não tem jeito. Então, a pessoa pode dizer: poxa, mas eu mudei. Dá licença. Ela pode dizer assim: olha, mas eu mudei a minha maneira de ser, eu bebia, não bebo mais, eu me prostituía, não me prostituo mais. Mas ela continua geniosa. Eu mentia, agora eu não minto mais. Às vezes a gente conta uma mentirinha e tal, mas eu não sou mentiroso. Enfim, a pessoa se convence que é de Deus, mas não carrega a imagem celestial, porque o seu gênio, sua maneira de ser, não há como esconder isso. Não há como. Por exemplo, um grande exemplo disso, nós temos visto pastores, os auxiliares casam com jovens também supostamente de Deus. E quando eles, ambos parecem que nasceram do Espírito Santo. Mas quando eles começam a viver juntos, começam, então, um entender o outro, porque aí os dois estão completamente entregues um ao outro. Um conhece bem o outro, passa a conhecer bem o outro, porque comem juntos, dormem juntos, vivem juntos, tomam banho juntos, etc, etc. Vivem juntos. Então, aí sim é comprovada, fica comprovado se ela é de Deus ou se ele é de Deus e ela não é, ou se ela é de Deus e ele não é. Porque se um carrega a imagem da terra, é terreno, é terrestre, e o outro carrega a imagem celestial, não vai dar certo. Esse casamento não vai durar, ele vai acabar. Por quê? Porque como é que vai poder misturar água com óleo? Não tem como. Como que pode misturar a carne com o Espírito Santo? Então ele diz assim: digo isto agora, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus é o reino dos filhos de Deus. O reino de Deus é das criaturas celestiais. O reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus, que não tem placa, que não tem prédio. É uma igreja espiritual, cujo cabeça é o próprio Senhor Jesus. E o corpo são os membros dessa igreja invisível. Essa igreja que Jesus se refere: olha, o reino do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, contra esta igreja espiritual, as portas do inferno não podem. Porque são pessoas espirituais, são divinas, carregam a imagem celestial. Então ele diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, quer dizer, não podem entrar no reino de Deus. Jesus disse: é chegado até vós o reino de Deus. Agora você tem que entrar. Como é que eu vou entrar? Quando você se converter, quando você deixar o seu pecado, quando você se entregar de verdade, porque essa obra de redenção, de transformação, é a obra que o Espírito Santo que faz em nós. Não é uma obra pessoal. Não é porque eu deixei de mentir,
não é porque eu deixei de me prostituir, não é porque eu deixei de beber, etc, etc, que eu sou uma nova criatura. Não! Eu sou uma nova criatura porque o Espírito Santo me transformou num espírito vivificante, em espírito vivificante. E isso não é possível enquanto a pessoa tiver resquícios, pelo menos, da carne e do sangue. Porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção, a sujeira, a imundícia, a mentira e tudo o que diz respeito ao pecado pode herdar o que é santo. Não pode. Então, você, amiga e amigo, quando você lê esse texto, é muito bacana, você deve ler com carinho, o capítulo todo, mas esses versos aqui fazem separação entre a luz e as trevas, entre a carne e o espírito. Você que vai se casar, você que está se preparando para se casar, veja lá com quem você vai se casar, porque a sua salvação vai depender disso. Porque pode ser que você seja de Deus e ele não seja de Deus, ou ela não seja de Deus, e aí vai dar briga, vai haver divisão. E aí cada um vai para um lado e também vão formar outras famílias, e, enfim, o diabo derrotou na primeira, vai continuar derrotando na segunda, salvo que se a outra pessoa também é nascida de Deus. Isso aí, minha amiga, meu amigo, nós vamos continuar vendo amanhã, tá bom? Amanhã continuaremos falando sobre esse assunto, porque ele é extremamente glorioso para os que nasceram de Deus. Para os que não nasceram de Deus, é mais uma informação, são mais informações que têm que se materializar na vida daqueles que têm sido apenas carne e sangue. Porque carne e sangue não entra no reino de Deus. Só quando é espírito vivificante. Que Deus abençoe a todos. Espero ter acrescentado mais informações para abrir os seus olhos espirituais, para você pensar, avaliar a si mesmo, examinar a si mesmo, e então tomar a decisão que tem que tomar, que só você pode tomar. Eu não posso tomá-la por você, ninguém, nem seu pai, nem sua mãe, por ninguém. Ninguém pode tomar por você. É você e Deus. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.